O índice Ibovespa já sobe 13,5% no ano. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, já acumula uma alta de quase 10% somente em 2025. E aí, nós começamos a nos perguntar, será que ainda dá tempo? Será que ainda tem espaço para alta nesse ano? Ou eu já perdi o tempo adequado para fazer os meus investimentos? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. Mas além de tentar responder essa pergunta, eu vou mostrar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro nesse momento. Mas não antes de você se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Bora lá direto ao assunto. Acredito que a melhor maneira de tentar responder essa pergunta, se o Bovespa está caro, barato, se tem espaço para mais alto ou não, é analisar o histórico do preço-lucro. Então, o preço é quanto você paga, o lucro quanto a empresa gera de lucro, de caixa. E essa divisão dá o denominador preço sobre lucro. E quando nós olhamos esse indicador, e aqui eu tenho um histórico desde 2001, nós percebemos que a média de negociação das empresas da Bolsa é de 10,9 vezes. Ou seja, você demoraria 10,9 anos para ter o retorno em lucros de cada real que você investiu. Então, quando nós olhamos, esse indicador já esteve mais barato, principalmente em 2022 e aí no início desse ano, no final do ano passado. O indicador atual está cravado em 10 vezes. Então, ainda há um espaço aqui para uma alta, mas ele está muito próximo da média histórica. Vale ressaltar que isso aqui é a média dos 87 papéis que compõem o índice Bovespa hoje. Então aqui só para dar um exemplo, vamos dizer que temos duas empresas que têm o mesmo peso para o Bovespa, uma está negociando a 10 vezes lucro e a outra a 20 vezes lucro. O Ibovespa estaria negociando a 15 vezes lucro, no caso dele só ter essas duas empresas dentro desse índice. Olhando por essa ótica, a Bolsa tem sim espaço para subir, mas esse espaço é muito pequeno. A gente está falando aqui de uma subida de 10% para ela retomar a média histórica. Então, sim, o Ibovespa está barato, porém o espaço para o índice subir talvez não seja tão grande. Porém, tem uma outra maneira de analisar isso tudo. Nós tivemos nessa semana o incremento da taxa de juros, que passou a ser a 14,75% ao ano. E muitos especialistas já mencionam que não há mais espaço para essa subida da taxa de juros, principalmente pela postura do Banco Central ao comunicar essa última alta. E quando nós olhamos aqui o relatório Focus, que indica quais são as expectativas do mercado para a taxa de juros terminal, fica muito claro que a taxa terminal 2025, há 4 semanas, estava em 15%, ou seja, teríamos mais um incremento da taxa de juros. Porém, hoje, essa perspectiva é da manutenção de 14,75%. E aqui que começa a ficar ainda mais interessante. Quando nós olhamos aqui as projeções para 2026, para 2027 e para 2028, fica muito claro que nós já estamos ou estamos nos aproximando do topo e a tendência, caso as premissas do mercado forem respeitadas, é uma redução da taxa Selic e um ciclo de cortes das taxas de juros. E dito isso, vamos ver como o Ibovespa se comporta quando nós temos um ciclo de corte de taxas de juros. Olha só que interessante esse gráfico aqui. Em laranja, nós temos aqui a representação da taxa Selic e em azul o comportamento do Ibovespa. E aqui nós temos em cinza os espaços onde nós tivemos corte da taxa Selic, da taxa de juros do país. Veja só qual é o comportamento da Bolsa nesses casos. Quando nós olhamos aqui 2009 até 2010, nós tivemos um ciclo de corte, onde nós tivemos aqui um rally muito interessante de subida. O mesmo aconteceu aqui entre 2017 e 2018, o que também se repetiu entre 2020 e 2021, e o mesmo aconteceu em 2024, antes da gente ter que retomar o incremento aí da taxa Selic. Sendo assim, respondendo a pergunta inicial desse vídeo, eu acredito sim que nós vamos ter um excelente momento para a Bolsa nos próximos anos. E esse é um dos motivos pelos quais eu vou vir aqui todos os meses comprar ações e fundos imobiliários. Porque sim, eu acredito que nós vamos ter um tempo de estabilização da taxa de juros, apesar do patamar alto, isso já é importante, mas que sim, nós vamos ter um ciclo muito positivo para ativos de risco. E é por isso que eu tenho esse projeto que eu chamo Bola de Neve, onde eu venho aqui todos os meses para mostrar o que eu estou fazendo com o dinheiro para a formação da carteira da minha filha. Então vamos dar uma olhada quais foram as decisões que eu tomei nessa semana. Eu tinha disponível para aporte R$600, que eu resolvi dividir em 4 partes. A primeira parte desse aporte eu vou investir em Renda Mais, que é um IPCA mais 2060, onde sim eu estou buscando ganhar com marcação ao mercado. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu explico o porquê e como ganhar com marcação ao mercado. 25% do aporte desse mês vai ser em fundos imobiliários e os 55% restantes em ações. A parte de ações eu investi em PRIO. E por que eu investi em PRIO?
como nós olhamos, o Ibovespa está negociando a média de 10 vezes lucro. E a Prio, que é uma excelente empresa, tem um excelente histórico de resultados, está negociando a 3,19 vezes preço-lucro. Então essa sim é uma empresa que tem um potencial gigantesco de continuar crescendo. Quando nós olhamos aqui, a média histórica de negociação da Prio, o preço-lucro, é de 9,25 vezes, ou seja, para retomar a média histórica, ela teria que valorizar 3 vezes. E outra maneira de entender que essa empresa ela está descontada é perceber que ela está negociando preço sobre valor patrimonial de 1,27 vezes, sendo que a média de negociação foi 1,97 vezes, porém ela ficou entre 2020 e 2023 a quase 3 vezes, então também aqui uma proporção de quase 1 para 3, caso a empresa retome esses patamares desse momento um pouco mais positivo do mercado brasileiro. Então também acredito que esse indicador aqui reforça o quão descontado está a Prio. E para adicionar o último ponto do porquê de eu estar comprando Prio, é que ela anunciou recentemente a aquisição de outro campo chamado Peregrino, que pode dobrar a produção de petróleo da empresa, ou seja, amplificar ainda mais os lucros e tornar essa empresa ainda mais barata. A parte de fundos imobiliários, eu resolvi aportar em fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Ele é um fundo que está descontado e que eu acompanho desde o seu IPO, que é o SNFF. É o fundo de fundos da Suno Asset e eu acredito que a Suno tem feito um excelente trabalho nesse FOF aqui e por isso eu resolvi adicionar na carteira. Os principais indicadores desse fundo, atualmente, o preço sobre valor patrimonial 0,9 vezes. Nós olhamos aqui, ele tem um histórico muito interessante e estável de dividendos aí, então ele está pagando aí 72 centavos por mês, o que representa um dividend yield nos preços atuais de 13,67%, muito atraente. E como tinha sobrado R$10, eu resolvi adicionar um fundo de trocos aqui também para a carteira do canal. Eu resolvi adicionar uma tese um pouco diferente, que eu também acompanho desde o IPO, que é o SNEL, outro fundo da Suno Asset, mas ele faz investimentos em usinas de geração solar, ou seja, aqueles grandes parques com as placas solares que geram energia para revender. Então uma tese um pouco diferente, mas que tem me trazido excelentes resultados aí desde 2021, eu acredito. Esse fundo está negociando a 1,06 vezes valor patrimonial e tem um dividend yield de 14%. E o porquê de eu não me importar em pagar esse ágio para esse fundo específico? Eu acompanho muito de perto a tese e eu sei que os seus ativos vão ser reavaliados muito em breve e que essas placas tiveram um incremento bem substancial no seu preço nos últimos 2, 3 anos. Então provavelmente quando esse fundo for reavaliado, o valor patrimonial vai subir e por consequência o preço sobre o valor patrimonial também deve cair. É isso que está no relatório do fundo e eu acredito porque eu também acompanho esse mercado aí por outros motivos em paralelo. Bom, vamos ver então qual foi o comportamento da carteira nesses últimos meses aqui. Começando aqui pela parte que eu mais gosto, que é a parte de proventos, nós tivemos o melhor mês no mês passado, 13,83 centavos recebidos. Esse mês vai ser ainda melhor porque eu adicionei mais fundos, e podemos observar aqui que a totalidade dos rendimentos recebidos vieram de fundos imobiliários. Bom, a rentabilidade da carteira, continuamos apanhando um pouco do Ibovespa. O Ibovespa já está subindo aí 6,56 desde a concepção da carteira e nós estamos crescendo 1,64%. O que não me assusta em nada e nós já vamos entender o motivo principal pelo qual isso está acontecendo. Então nós tivemos o mês de abril negativo em 2,38% e o mês de maio aqui já com uma tendência bem positiva de 3,03%, apesar de estar recém começando. Olhando aqui a parte de ações, nós estamos caindo 1,68%, então as ações da Prio aqui estão em queda, o que para mim é maravilhoso. Eu espero continuar comprando essa ação por muito tempo, porque para mim é o melhor ativo da Bolsa Brasileira nos preços atuais. Seguido aqui pelos fundos imobiliários que estão muito positivos, nós temos aqui um destaque aqui para o PVBI11 e para o CAFOF11 subindo mais de 10% já na carteira. Aqui os títulos do Tesouro que eu estou somando para a carteira, então o IPCA mais 2045 no negativo, IPCA mais 2050 12% no positivo e esse Renda Mais que eu aportei dessa vez 2065 quase 8% no positivo. Por último, nosso fundo de investimento de caixa subindo aí 2,7%. Então, a composição da carteira atualmente é ações 37,74%, fundos imobiliários 28,7%, tesouro, títulos atrelados à inflação 16% e aqui fundos CDI 17,2%. O vídeo de hoje termina aqui, muito obrigado, não se esquece de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau, tchau!